Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral. E dando continuidade à resolução aqui do nosso simulado do sistema PASSI, questão de número 73, e ela diz: se você observar a Inglaterra no século XVII, verá que é uma potência de segunda classe, levando um embaixador inglês em 1640 a dizer que seu país não gozava de qualquer consideração no mundo. Ora, até aí a gente já tem um contexto histórico que um aluno mais atento ele já está se situando. Inglaterra, século XVII, 1640, ora, nós já estamos aí beirando as chamadas revoluções inglesas do século XVII. A revolução, primeiro a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa. Certamente esse texto vai estar em torno desse contexto. Mas continuemos. O que era verdade. Mas já no começo do século XVIII, olha só isso, no século XVII se entendia a Inglaterra como um país de segunda classe, de segunda grandeza. Mas, e aí ele diz, e era verdade isso, mas já no início do século XVIII, o que será que vai acontecer no século XVIII? Mas no início do século XVIII a Inglaterra era a maior potência mundial. Vamos na leitura. Logo, alguma coisa aconteceu no meio disso. E eu creio que o que houve no meio foram a Guerra Civil, olha, a Guerra Civil Inglesa e a Revolução. Oxe, o que é que ele está se referindo? A primeira, que foi a Revolução Puritana, que alguns colocam uma guerra civil, e a outra que foi a Revolução Gloriosa. De fato, entre 1640 e 1690, nós vamos ter esses dois episódios, que tiveram efeitos fundamentais. O resultado foi que, se a Inglaterra no século XVII era importadora de cereais e padecia de fome e escassez, no fim desse século já era exportadora e não havia mais fome. Tudo isso, como é óbvio, conseguiu com a irrupção da Revolução Industrial no final do século seguinte. Ora, a Revolução Gloriosa, as revoluções inglesas do século XVII, né, em especial a Revolução Gloriosa, o grande impacto dela para a história da Inglaterra é que ela vai pôr fim ao Estado absoluto, ela vai pôr fim ao antigo regime dentro da Inglaterra, ao Estado absoluto, lança a burguesia ao poder, substitui uma monarquia absolutista por uma monarquia parlamentar, a burguesia é alçada ao poder e, estando no poder, a burguesia, muito precocemente chega ao poder na Inglaterra, ela vai possibilitar, vai criar condições políticas favoráveis para que no século seguinte, no começo do século seguinte, a Inglaterra dê início ao seu processo de industrialização. Eis que o texto vai e diz que no século seguinte, no século XVIII, a Inglaterra já se torna uma grande potência mundial. E ela vai se tornar essa grande potência mundial em função desses episódios que foram impactantes de fato. Né? A Revolução Gloriosa, que acaba com o absolutismo, a burguesia assume o poder, põe fim à intervenção do Estado na economia, instala o liberalismo econômico e político, e daí a própria Revolução Industrial é o próximo episódio dentro da história da Inglaterra. Beleza. O fragmento alude para um cenário de instabilidade política na Inglaterra, que foi no caso a Guerra Civil e a Revolução, que contribuiu para... Bem, apesar desse cenário de instabilidade, vai contribuir para o que na Inglaterra? E o próprio texto também já coloca, que vai ser a prosperidade, com o fim do Estado absolutista e a implantação da monarquia parlamentar. Aí a letra A diz, a ruptura das colônias inglesas na América. Não, as revoluções inglesas não acabam provocando a independência dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vai ser em 1776. O fortalecimento do mercantilismo e a marinha mercante. Não, pelo contrário. Né? A intervenção do Estado na economia, que é o mercantilismo, vai ser posto fim com a revolução e a implantação do liberalismo econômico. Letra C, a consolidação das estruturas do antigo regime inglês. E ao contrário, acabei de falar que vai ser diluído essas estruturas. Letra D,
destruir o absolutismo e implantar a monarquia parlamentar na Inglaterra, lançando a burguesia ao poder na Inglaterra. É exatamente a letra D de dado. É isso. Fica aqui ligado no Sistema Passe.